E aqui eu quero iniciar falando das questões afetivas. Esse transtorno de personalidade é um transtorno que tem a questão do afeto no seu centro. E a gente sabe que necessidade de afeto em si não é um problema. Todos nós temos necessidade de afeto. A necessidade de afeto ela está constituída lá como uma das necessidades básicas da infância. A gente sabe, inclusive, quando essas necessidades não são devidamente atendidas, os problemas que isso pode acarretar a todos nós. A terapia dos esquemas trabalha muito, né, com essa relação entre necessidades atendidas, não atendidas e as derivações desse quadro. O que a gente tem no borderline não é uma pura necessidade de afeto. O que a gente tem no borderline é uma impulsividade por afeto. Vocês se lembram que o grupo B, o cluster B do DSM-5, tem 4 transtornos, todos caracterizados por diferentes formas de impulsividade. O antissocial, a impulsividade por quebrar as regras sociais e os direitos das outras pessoas, né? O histriônico, a impulsividade por ser o centro das atenções. O narcisista, a impulsividade por portar-se de um modo especial e superior às demais pessoas. O borderline, a impulsividade por afeto. Esse é o centro da questão. É em função desse funcionamento errático, desse modo disfuncional de funcionar emocionalmente, que vão derivar todos os outros sintomas do borderline. Mas a questão dessa impulsividade por afeto é o que a gente tem no centro. Uma das consequências mais centrais dessa condição e dessa impulsividade por afeto, ou seja, uma das consequências desse quadro tem a ver com um constante medo do abandono. Então, essa personalidade, ela está dominada pelo medo do abandono. Eu coloquei aí um pavor, de fato, né, um simples medo, né? É um pavor irracional do abandono. Veja como essas coisas estão vinculadas. Então, eu tenho uma impulsividade demasiada por afeto, seguida de um medo irracional do abandono. Esse medo irracional do abandono constitui o modo de ser dessa pessoa e vai desencadear uma série de comportamentos que são profundamente patológicos, que são profundamente adoecedores e que são profundamente prejudiciais para a própria saúde mental dessa pessoa, assim como para as relações que essa pessoa contrai durante a sua vida. Porque ela vai demandar demais do outro, né? O borderline, ele vai nessa impulsividade por afeto, nesse medo irracional do abandono, ela vai demandar demais, excessivamente, do outro. E ao demandar demais e não encontrar a recíproca, a altura do que ela está exigindo do outro, isso vai desencadear no borderline uma série de sintomas que eu vou destrinchar para vocês na sequência dessa aula. Antes, vamos à conceituação que a gente encontra no DSM-5, né? Eu fiz essa introdução. Como é que o transtorno de personalidade limítrofe, ou borderline, está conceituado no DSM-5? Vamos lá. O transtorno da personalidade borderline é caracterizado por um padrão generalizado de instabilidade e hipersensibilidade nos relacionamentos interpessoais, instabilidade na autoimagem, flutuações extremas de humor e impulsividade. Então, nessa conceituação, eu transformei essa conceituação num diagrama. A gente encontra 4 grandes desordens provocadas pelo modo borderline de ser e de funcionar. Essas 4 grandes desordens, a gente poderia aí extrair de cada uma delas subsintomas, né? São 4 grandes regiões e características sintomáticas, e a gente pode, a partir daí, conceituar subsintomas, que é o que eu vou mostrar para vocês no próximo slide. Mas vamos devagar. Quais são essas 4 grandes regiões sintomáticas do borderline?
instabilidade e hipersensibilidade nas relações. E eu vou destacar aqui que o borderline, essa instabilidade, essa hipersensibilidade, ela está acentuada, sobretudo, nas relações amorosas. Embora outras relações tendem a ser bastante prejudicadas por esse modo de funcionamento da personalidade. As relações familiares, por exemplo, do borderline, são quase sempre marcadas por dificuldades, por conflitividades, né? Em função desse modo de ser impulsivo do borderline. Então, hipersensibilidade e instabilidade nas relações. Instabilidade na autoimagem. O transtorno da personalidade borderline afeta a autopercepção. Essa pessoa tem uma autopercepção profundamente depreciativa, profundamente desvalorizada, né? Então, uma autoimagem quase sempre que não corresponde àquilo que de fato a pessoa é. Flutuações extremas de humor, e esse é um ponto que eu vou tratar para vocês um pouco na frente, que faz com que muitas vezes o borderline passe a ser confundido com o transtorno de depressão bipolar. Mas existem diferenças significativas, eu vou colocar para vocês ainda nessa aula. O borderline, ele tem uma capacidade de reatividade emocional muito grande. Num mesmo dia, o humor borderline, ele pode variar enormemente. Em 5 minutos, o borderline pode ir do afeto mais caloroso, das declarações de amor mais calorosas, às agressões mais severas. Em 5 minutos, né? Você tem aí uma flutuação, uma labilidade emocional muito intensa. E isso é uma das diferenças muito interessantes em relação à bipolaridade. O bipolar tem menos reatividade emocional do que o borderline. Borderline, a depender do que lhe ocorra, das frustrações que ele passa no dia, das expectativas que não foram atendidas ou que foram atendidas, num mesmo dia, essa pessoa poderá viver situações emocionais profundamente antagônicas, né, num mesmo dia. E uma outra região sintomática é o campo da impulsividade. Eu coloquei um Szinho ali, porque a gente poderia desdobrar ali e falar em impulsividades. Diferentes pessoas com borderline tendem a desenvolver impulsividades direcionadas a diferentes objetos. As mais comuns são a impulsividade por substâncias psicoativas, né? Então, álcool, drogas. Outros desenvolvem a impulsividade por sexo, é muito comum no transtorno de personalidade borderline, o sexo ser uma válvula de escape para as tensões constantes que estão fervilhando dentro dessa pessoa. Essa impulsividade pode se dar no consumismo, né, nos gastos aí, de diferentes naturezas. Isso varia bastante de paciente para paciente.